Boa noite. A Bíblia nos afirma que no princípio criou Deus os céus e a terra. Como eu tenho uma base de fé, a Bíblia, a palavra de Deus, eu não posso deixar de defender a pessoa do Deus a qual eu estou servindo, eu estou acreditando. Existe uma quantidade muito grande, milhares, milhões talvez, de pessoas que não creem no poder criacionista de um Deus. É muito mais fácil para eles acreditarem que tudo foi feito através de uma evolução e não de um Deus que tem todo o poder e que tem o único que tem o poder de criar. Neste princípio ao qual vos li, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós entendemos e passamos a enxergar que este princípio, antes dele nada existia. Pois nada existe antes de Deus. Deus é o princípio. Então Deus ele cria os céus, cria a terra e tudo que nele há, ao ponto de formar todo o universo com o poder da sua palavra. Tudo alinhado dentro de um padrão de perfeição. Por exemplo, o Sol existe há milhares de milhões de anos. E nunca o Sol alguém precisou dar manutenção nele. Da forma que ele foi criado, ele está ali, como sendo luzeiro para iluminar a terra. A Lua é a mesma coisa. Por quê? Porque Deus fez tudo perfeito, ele faz tudo perfeito, com perfeição. E nós não podemos deixar, eu não posso deixar, os que são cristãos não podem deixar ser banalizado por pessoas que se levantam para provar o que não conseguem, que não existe Deus, que não existe um Deus criador, que tudo foi formado do ocaso, de uma evolução que não se consegue provar a tal evolução. Até hoje é uma teoria, porque não consegue provar, por mais que tentam provar, não consegue provar. A Bíblia diz, revela para nós no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, no versículo 3, que diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pois bem, quando nós não acreditamos é porque nos falta fé. Mas quando nós acreditamos em algo, é porque você tem fé para acreditar naquilo. E muitos não têm fé para acreditar no criacionista, no criacionismo. E desta forma acabam inventando coisas que não existem, coisas que não é a realidade. Mas a Bíblia diz para nós, pela fé. Então aqui nós entendemos que a fé é para entender que foi o universo. Aqui não fala apenas de uma terra, não fala apenas de um céu com estrelas e nuvens, mas fala do universo como todas as galáxias, as vias lácteas, tudo que existe no universo, tudo que o homem já conquistou no seu conhecimento, nas suas descobertas, nas milhões de milhares de estrelas, de planetas e de dimensões. Tudo isto foi criado pela palavra de Deus. Deus, ele arquitetou, ele disse haja e tudo passou a existir da forma mais perfeita que a gente pode imaginar. Então o universo na sua totalidade foi criado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de criar. E quando nós
não acreditamos, nós buscamos refúgio e recurso em coisas que não nos trarão uma resposta cabível, nós não teremos condições para provar o que nós falamos quando está fora da palavra de Deus. Cientistas, grandes cientistas, já através dos seus grandes estudos, chegam no momento que falam que é impossível que tudo foi feito de uma forma evolutiva. Então, desta forma, eu creio na palavra de Deus, que tudo foi criado pela palavra de Deus. E no livro do Evangelho de São João, no capítulo 1, diz assim para nós: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida, tudo que tem vida, procede da vida. Não conseguimos de algo que não tem vida gerar vida. A vida procede da vida. É uma tese da biogenética que todos os cientistas confirmam, que a vida ela está dentro da vida, não fora. Então, para se criar todas as coisas, a vida existe desde o princípio, e o princípio é Deus. Deus, ele é a vida, é a fonte de toda a vida emana da vida. E no princípio era o Verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus Cristo, ele é a palavra, ele é o Verbo, ele estava com Deus dentro do seu princípio, e a Bíblia nos afirma que todas as coisas, isto é, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então eu passo aqui, através dessa breve meditação, a dizer para você que me ouve: Cristo é a vida. Todo aquele que está em Cristo, este terá vida. Todo aquele que aceita, que recebe a Cristo, recebe a vida. E a vida não é apenas a vida humana, a vida passageira, mas sim a vida eterna. A vida eterna. Pois no princípio, esta vida estava com o homem. Quando Deus cria o homem, ele forma o homem do pó da terra. Ele sopra nas narinas do homem o fôlego da vida. Ali entra a vida, não uma vida passageira, uma vida que tem o seu começo e o fim, não, mas é uma vida eterna. Mas o homem buscando algo que não lhe agradou a Deus, desobedecendo a Deus, buscando os seus propósitos, os seus desejos, as suas vontades, querendo já desde este princípio o poder e a glória para si, querendo ser um Deus, querendo ter toda a ciência, conhecer toda a ciência, toda a sabedoria de Deus, ele passa a cometer uma falta, uma falha, um pecado, um erro, um equívoco. Ele pecou desobedecendo a voz de Deus. Essa desobediência não foi apenas ou somente comer de um fruto proibido, mas foi uma afronta diante do seu Criador. E aonde que o pecado gera a morte. E o homem passou a ter uma vida breve. Mas a vida que Cristo lhe oferece não é a brevidade da vida em que você morre aqui, mas é a vida do Espírito, da alma, a vida eterna. Se você crê na palavra de Deus e recebe a Cristo, no versículo 12 do capítulo 1 do Evangelho de João está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você crê no nome do Senhor Jesus Cristo e receber ele como sendo o teu Salvador, o teu Senhor, ele tem o poder de te dar a vida eterna. Somente Cristo. E em Cristo o homem consegue ter ou alcançar a vida eterna. Que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus. Amém.